Ó, na reunião lá com a cúpula dos países da América do Sul, o Lula colocou 10 temas para discussão. Eu separei alguns aqui deles, só para vocês darem o tweet. Por exemplo, moeda comum, criação de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais. Ele está falando do dólar aqui, né? O Lula já está com essa conversa há bastante tempo. Ele também colocou outro tema, economia, colocar uma poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social mobilizado por bancos de desenvolvimento como o CAF, Fomplata, Banco Sul e BNDES. Sobre energia, ele quer lançar uma discussão sobre aí a constituição de um mercado sul-americano de energia que assegure o suprimento e eficiência do uso dos recursos da região, de olho no petróleo da Venezuela. Talvez por isso todo esse rapapé. Educação, criar um programa de mobilidade regional para estudantes, pesquisadores e professores no ensino superior. Sobre defesa, retomar a cooperação na área de defesa com vistas a adotar a região de maior capacidade de formação, treinamento, intercâmbio e experiências, também conhecimento em matéria de indústria militar. Ó, o cenário nos bastidores não foi tão legal quanto as coisas que o Lula falou. Tô colocando legal entre aspas, tá? Só para vocês entenderem. Nos bastidores, outros líderes criticaram o Lula pela receptividade com o Maduro e, como quem falou no início, a jornalista da TV Globo, ela foi agredida por seguranças de Nicolás Maduro e agentes do GSI. Quem, como você falou da Délis Ortiz, eu vou deixar com você a primeira parte novamente. Vai lá. 10 temas, o Lula fez umas propostas ali, coisas que talvez interessem, talvez não. Quero te ouvir. Foi falado Tweetzinho. também sobre a questão da poupança regional, né? Tá à disposição também de todas essas condições que ele colocou, essa questão realmente da moeda única, enfim. Mas isso, para mim, é balela, conversa fiada. O que realmente mais importa aqui é porque nós recebemos Nicolás Maduro no Brasil. E por que o segurança dele, por exemplo, né, agrediu fisicamente uma repórter, né, do Globo. Então é isso. Isso é muito mais importante e sério questionar do que qualquer palavra torpe saindo da boca do presidente Lula. Né? Até alguns presidentes acabaram já manifestando contra quando ele falou que tem que parar com essa narrativa que a Venezuela é isso, é aquilo, né? Autoritária, enfim. No caso, por exemplo, do presidente do Uruguai e do Chile. Então, sem contar outros, né? Que, querendo ou não, com essa postura do nosso presidente Lula, né, a gente vai ficar cada vez mais manchado, não só com países da América do Sul, mas sim com os Estados Unidos e a Europa. É uma vergonha. Fernando Tupan, um tweetzinho pra você, essa aí do encontro da cúpula da América do Sul ontem. Isso é um desrespeito com a democracia, trazer um ditador como o Maduro aqui pro Brasil. E o soco no peito da jornalista da Rede Globo demonstra realmente isso. Assim o povo venezuelano deve ser tratado. Questionou qualquer coisa, cacete. E isso não está certo, Paulo Caetano. Democracia, você pergunta e tem que ouvir coisas que não gosta, mas tem que ficar na boa. E isso, você vê, na Venezuela não é permitido. Segurança achou que estava na Venezuela e resolveu se manifestar de uma forma totalmente selvagem, Paulo Caetano. Vamos lá. Vai lá. Vai Ângelo Rigon sobre a cúpula de ontem, propostinhas do Lula, agressão a jornalista e os presidentes de outros países criticando o nosso presidente. Ok, está na Constituição brasileira que o Brasil tem um papel importante e é dever, isso é constitucional, se reunir com os vizinhos e ajudá-los o máximo possível. Está na Constituição, querido. E fazia 10 anos que essa reunião não se realizava. Foram feitas boas propostas, como você relatou, interessantes. Agora, a fala do Lula em defesa do Maduro, que é Nicolás e não Nicolau, como falou o nosso amigo aqui, encobriu todas essas propostas boas ou interessantes. E só para encerrar, eu só leio que o Ricardo Noblat, que não é de direita, né? Quem conhece. Mas é de esquerda? Não, falando do jornalismo, porque ele foi editor de vários jornais, você nem era nascido. O título dele foi o seguinte, da matéria dele: se não está ficando gagá, Lula sofre um apagão de inteligência. E eu assino embaixo. Ô, louco!
Vai lá, então Olha já vamos seguir. Luiz Neto. Não tem nem justificativa, Rigon, você ter falado que o Brasil constitucionalmente tem que apoiar os seus aliados, os países vizinhos, quando a gente fala de uma ditadura. 5 milhões de pessoas, segundo a ONU, fugiram da Venezuela. E a questão pior não é receber, é tratar com honras presidenciais, subindo a rampa, seguindo protocolos, oferecendo jantar. Ninguém oferece comida para quem não é amigo. Ninguém oferece benécias para quem não compactua das mesmas Foi uma premissas. conferência. E olha, por que ele não fez isso com todo mundo? Não foi só ele Não de foi com presidente, todo foram mundo. outros Não presidentes. foi Mas ele todo tratou mundo o que Maduro subiu diferente. a rampa. Com certeza. Sim, e meus você Não companheiros. foi todo mundo. Uma Agora, imbecilidade. eu condeno Sobe aqui, isso. meu companheiro. Eu não falei, gostaria- ele quer misturar as pelotas. Eu gostaria Vai lá, de usar conclui, meu Neto, momento de conclui. É um fala tweetzinho, Neto, não é momento de fala. Que é injustificável. É Pequenos Relatos, o nome desse espaço. Agora, por favor, Paulo, só para concluir, dizer o seguinte. Não se tem como defender um ditador, não se tem como justificar isso. O Lula, o PT entrou no STF contra a vinculação do nome de Lula a Nicolás Maduro há menos de 2 anos. Hoje se mostra que aquelas notícias eram verdades. A imprensa cerceada, os veículos de comunicação sendo cerceados judicialmente por mostrarem a verdade. Então tá aí o resultado e para onde o nosso país está caminhando. Aguinaldo Vieira. Olha, na parte econômica, essa ideia de... O Mercosul não funciona, né? Não funciona, aí eram uns 4 países, aí depois já abriu para todo mundo, aí virou uma festa, aí tem país que participa pela metade, é uma confusão a questão econômica quando se fala em Mercosul. Na Europa, né, a Inglaterra, enfim, saiu, né, do bloco europeu, mas enfim... Mas acho que as tratativas, o entendimento, só que aqui é muito devagar, a coisa não funciona, aí entra outro governo, muda tudo, isso é ruim. A ideia de, né, unificar a América do Sul, principalmente, eu acho interessante, né, na parte, claro, econômica, até ibérica também, para uma situação diferenciada, né? Porque nós temos ali a América do Norte, contando praticamente Estados Unidos e Canadá, uma diferença enorme em relação à América Central e América do Sul. Desastrosa algumas falas do Lula, realmente, eu concordo com o Noblar, ele é outro presidente, né? Aquela coisa que ele tinha antes de ser reverenciado no exterior, realmente ficou para trás. Pamela Bussolini. Paulo, sabe o que me deixa triste nisso tudo? Que as pessoas que tanto falam, né? Porque a gente defende as mulheres, porque não sei o quê, agora estão aí passando pano para essa presença do Maduro. Tanto é que culmina nessa agressão a Délis Ortiz, né? Uma coisa triste, mas que é muito comum no regime do Nicolás Maduro, né? Tem papéis e documentos na ONU que tratam sobre isso, né? Inclusive, as torturas do regime Maduro na Venezuela incluem o estupro de mulheres, né? Uma coisa horrorosa, abominável e que não dá para fazer vista grossa. Então, receber este homem no Brasil é de uma infelicidade tão grande, desde que ele pisou aqui, que eu confesso que fiquei muito mal e muito envergonhada, até porque conheço e tenho amigos que vieram se refugiar do Brasil, fugindo daquele regime, do governo deste homem, que mais parece, né, uma filial do, sei lá, o que ele quer fazer ali, uma filial do inferno na Terra, né, naquele país, infelizmente. Então, é muito triste ver o Lula recebendo, tratando com pompas este homem, né? Isso tem um preço, isso vai ter um preço, né? Ele foi criticado pelo presidente do Uruguai ontem, né? Mais uma vez, que já tinha criticado lá atrás, né? No começo do mandato. A comunidade internacional também não vai ver isso com bons olhos, assim como nós aqui dentro também não vemos, né? E eu fico me perguntando, para que pagar um preço tão alto, né? Essa queimação de cara, no bom português, né? Porque isso é uma queimação de cara, com um país que deve mais de 1 bilhão para o Brasil, né? Não paga suas dívidas com o Brasil. O Brasil vive financiando, né, países dessa linha ideológica, vou dizer assim, né? Que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Mas dessa linha ideológica, desde que o PT entrou no poder, e isso já vem lá de trás, né? Não é de agora. Então, eu fico me perguntando qual a razão disso, o que se ganha com isso. Realmente
Assim como os próprios apoiadores e a imprensa têm dito, parece que o Lula está um pouquinho fora da casinha, né? Naman? A palavra narrativa significa você construir uma narrativa falsa a respeito da realidade. O Lula foi profundamente infeliz ao dizer que se constrói a narrativa em relação à Venezuela. A Venezuela, de fato, é uma ditadura das mais cruéis, como os colegas colocaram aqui. Nós, como comunidade cristã aqui na nossa cidade, nós temos acolhido muitos venezuelanos que fogem daquele país porque são torturados, têm os seus bens praticamente confiscados, sem nenhum respeito. Então, isso, de fato, revela que o Lula está em delírio. Não é possível que ele tenha esse tipo de fala achando que isso vai agregar e que vai fazer dele o grande estadista do mundo. Eu não consigo entender como é que o Lula chega a um ponto desse. Porém, eu tenho que dizer que todos os governos brasileiros, eles negociam, eles tratam com as ditaduras. É só prestar atenção em quem nós recebemos nas gestões passadas aqui no nosso país, quem nós visitamos e assim por diante. Então, eu acho que é um momento da ética, da desconfiança, que a gente, como povo, tem que ter com relação a todo político. Infelizmente, há uma, vamos dizer assim, há uma acusação de que a imprensa, né, de um lado ou de outro, direita ou esquerda, como se afirma aí, esteja demonizando a política, mas a realidade é que os políticos cada vez, e as instituições políticas cada vez mais têm menos crédito, justamente porque essas falas delirantes que a gente ouve, tanto de um lado como do outro. Então, vai ficando difícil da população ter escolhas conscientes. Isso, tanto aquilo que aconteceu lá com o prefeito, como isso que acontece com o presidente, tem a ver com essa polarização que a gente vive e injeta nas pessoas uma falta de esperança de que a gente possa ter coisas melhores do ponto de vista político no nosso país. Infelizmente, quem manda no país é essa coisa chamada dinheiro, interesses pessoais, particulares. Eu não vejo nada saudável nessa fala do Lula a respeito do presidente Maduro.